Olá, turma! Iremos agora falar um pouco sobre o gênero do substantivo, masculino e feminino. Substantivos biformes são aqueles que possuem duas formas. Observe, bi quer dizer o quê? Duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Exemplos: padre, madre, poeta, poetisa, lobo, loba, mestre, mestra. Substantivos uniformes são aqueles que possuem uma única forma, para indicar tanto o gênero masculino como feminino, e eles se classificam em epiceno, comum de dois gêneros, sobrecomum, substantivo de origem gregas terminados em ema e oma, substantivo de gênero duvidoso. Epiceno são aqueles substantivos que eu me refiro, tanto animais e plantas que possuem uma única forma para o gênero. Para indicar o sexo, usam-se a palavra macho e a palavra fêmea. Por exemplo, mamão. Eu não tenho um feminino de mamão. O que eu uso para diferenciar é a palavra macho e a palavra fêmea. Cobra. Nós temos aqui a diferença. A cobra, para me saber se ela é macho ou fêmea, então eu só vou usar a palavrinha. Cobra permanece a mesma coisa, a cobra. Para me saber se é do gênero masculino ou feminino, eu só utilizo a palavra macho e a palavra fêmea. Comum de dois gêneros é aquele que possui uma forma para indicar ambos os gêneros. Para diferenciar, eu vou usar apenas o artigo o ou a. Por exemplo, pianista. Pianista, pianista é a mesma palavra. Observem, para me referir a pianista, né, que é do sexo feminino, eu vou usar o artigo a. Ele é que vai me dizer se é masculino ou se é feminino. E o pianista, qual a diferença aqui? Vai ser o artigo o. Sobrecomum possui uma única forma, um só gênero para designar pessoas de ambos os sexos. Por exemplo, a criança, eu me refiro tanto à criança menina como à criança menino. E a pessoa refere-se também tanto o homem como a mulher. Sobrecomum, nós temos aqui a vítima e o apóstolo. Substantivo de origem grega, terminado em ema ou oma, são masculino. Por exemplo, a palavra poema, eu digo o poema. Teorema, o teorema. Fonema, o fonema. Por isso que ele fala, substantivos terminados em ema, eles ficam com a terminação oma. Então, eles são o quê? Masculino. Por isso que eu uso o artigo o poema, o teorema e o fonema. Substantivo de gênero duvidoso. Personagem, personagem. Observem que é a mesma palavra, mas a diferença é o artigo. O personagem, a personagem. Alface, o alface ou a alface, certo? Há substantivo cujo sentido varia com a mudança de gênero. Observem aqui, grama, o grama e a grama. O grama masculino, eu me refiro à unidade de massa, quando eu vou medir alguma coisa. A grama, eu me refiro o quê? A relva, aquele capinhozinho verde,
certo? Então, o artigo aqui, quando eu digo é a mesma palavra, mas se eu digo o grama, vai ter um significado, a grama vai ter outro significado. A mesma coisa funciona com a palavra rádio. Eu tenho o rádio, que é o quê? O aparelho, aquele que toca música. Quando eu digo a rádio, é o quê? É uma estação da emissora. Observem que é a mesma palavra, mas só vai modificar o artigo. O capital, a capital. Quando eu digo o capital, eu me refiro ao quê? Ao dinheiro. A capital, cidade principal do estado. A diferença também vai ser apenas o artigo. O cabeça é o quê? É o chefe. A cabeça é a parte do nosso corpo. Abraços da tia Valéria e bom estudo a todos.